Olá, meus amados, meus queridos ouvintes, queridos maravilhosos, que saudade de vocês. Já tem uma semana que a gente não grava. Estamos aqui para mais um podcast Pode Casar. O podcast daqueles casamentos que tem três: o marido, a mulher e Deus. E a gente tem feito um trabalho muito legal. Nós estamos entrevistando pessoas muito maravilhosas e vocês vão conhecer mais um casal hoje, mas quem vai apresentar para vocês é o meu amor. Ei! Hoje nós temos duas pessoas maravilhosas aqui. Nós conhecemos há pouco tempo, mas que já ouvi muito tempo falar deles. É a Gianes e nosso pastor Mazinho. Gente Oi. muito boa. Um homem que tem uma palavra maravilhosa, né, pastor? Amém. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vocês são bênção para a gente. E aí vamos, né, começar a conversar um pouquinho sobre o que é um casamento, o que vocês teriam para falar para nós e para as pessoas que vão, né, ouvir e assistir esse podcast, né? O que tem de bom nessa coisa de poder casar, né? De pode casar. Como diria Atiliano Muradas, casar é bom demais, você vai ver. Renato, Tânia, que privilégio estar aqui no Pode Casar, podendo participar desse podcast, que eu tenho certeza que tem como objetivo abençoar a vida de muitas pessoas que vão assistir, que vão Amém. recomendar, que vão encaminhar, que vão marcar, né? Que vão clicar e vão abençoar muitas famílias. Então, Amém. louvado seja Deus, seja uma tarde aqui, uma noite, uma manhã, seja lá qual for o horário, quem vai assistir, possa ser grandemente abençoado por Deus através desse nosso momento de descontração, de compartilhamento, né? De falar de vida na vida, né? Isso é o mais importante. Eu vou fazer uma pequena pergunta para você, Gianes. Aquela perguntinha básica: quantos anos vocês têm de casados? Nome dos seus filhos? E depois eu quero saber um pouco de como vocês se conheceram. Olha aí. Isso é uma delícia de saber, e todo mundo quer saber, quer conversar, principalmente o pessoal do Retiro, que amou vocês viram como é que foi maravilhoso, mas Foi conta bênção. aí pra gente um pouquinho. Boa tarde, quero agradecer, né, estar aqui junto com vocês, compartilhar um pouquinho das nossas experiências de casamento, que é uma bênção. Eu tenho 32 anos de casada, vou fazer agora dia 14 de novembro, no mês que vem. E tenho 3 meninas. Tem a Bruna, que está com 44 anos, tem 2 netos, o Enzo e a Valentina. O Enzo está com 14, a Valentina com 11. E a Isabela, de 27, e a Bianca, de 24 anos. Uma bênção, uma Nossa. gracinha. Minhas filhas que vão cuidar de mim, creio. Vocês viram que lá em casa É só menina. é um mundo cor-de-rosa, é um mundo de Gente. cabelos, de Mary Kay, né, de MAC, O senhor de tem que ter entende muito disso, né, paleta, pastor? sobrancelha, buço, universo, Gente, que bênção. entendeu? É desse jeito. Eu vou... Que o senhor reina lá, né? Não, eu sirvo. No universo feminino, o homem serve, é verdade. Se ele entender isso, ele vai ser muito abençoado. Vai. Se ele assumir, né, o papel de servo. É, porque a Bíblia diz que o homem tem que amar, né? E quem ama serve, a verdade é essa, né? E o maior prazer do amor é poder servir. Então eu sirvo a Gianes, eu sirvo a Bruna, eu sirvo a Isabela, eu sirvo a Bianca. Agora eu tô na fase do pai Uber, né? Ah, como é que é esse negócio? Telefona, aí pega o carro e vai buscar, pega o carro. Você tá onde? Eu tô chegando. Voltando da faculdade, voltando do trabalho, voltando da academia, voltando da casa das amigas, né? Eu tô nessa fase, levando para fazer sobrancelha, levando para fazer unha, cabelo. É uma riqueza, é uma riqueza. É maravilhoso, né? E é mais o pai. Tudo é ele. Porque eu acho que as mulheres pegam mais os homens, Sim. mais os pais, eu acho. Não é isso? Freud explica isso aí. Gente, nós somos, né? É isso, você fazer o quê? Tem que ceder e servir. Porque a gente É gosta, né, dessa criatura masculina que é É. forte, cuida da gente e, né, protege, a gente gosta. Você imagina que na história tinha um general assim temido por todos os homens, tinha um certo receio da capacidade desse general, Marco Antônio. Mas ele se curvou a quem? Aos encantos de Cleópatra. A mulher conquistou o coração dele, unificou o Egito com Roma. Olha aí como é que mudou o destino de uma nação inteira por causa de um amor de um homem com a mulher. Ele passou a servir a ela, então eu aprendi com ele, então estou servindo. Agora conta pra gente um pouquinho de como vocês se conheceram, como é que foi?
Olha, foi na casa dela, num culto, Hum, no culto nos lares, né? Antigamente, né? Era culto Nós no tínhamos os lar. cultos nas casas. Então a igreja ia fazer um culto na terça-feira nos lares das pessoas. Anunciava no domingo e na terça ia tudo para aquela casa lá fazer um culto. Então eu era o dirigente do culto. Então eu cheguei mais cedo e entrei na casa dela. A mãe dela nos recebeu, dona Josmina, né, em memória. E aí nós fomos esperando chegar o pessoal da igreja. Foi chegando, daqui a sentar, o pessoal do louvor, do violão. E no finalzinho já estava já distribuindo já ali aqueles comes e bebes da casa de crente, né? Onde tem crente tem comida. tem Comida. comida. E o bom Salgadinho, é, negocinho. tem um negocinho Torta depois. liquidificador é direto, E né? aqui eu já vi que tem um salgadinho ali naquela caixinha ali. Tem. Daqui a pouco vai rolar também Sabores aqui. salgados não deixa a gente na mão. Maravilhoso. Comércio de crente tem que ter comida. Já chegou o cafezinho, chegou daqui a pouco tem um salgadinho. E aí eu fui cumprimentar, né, a moça que tinha acabado de chegar, chegou atrasada, porque o culto já tinha acabado. Hum, E eu fui então servir lá um refrigerante. Falei, e aí, quem é você? Ela falou, não, quem é você? Eu falei, mas por quê? Não, porque eu moro aqui, ela falou. Estava chegando do trabalho. Você mora aqui? Eu falei, eu sou da igreja. Eu falei, você é da igreja? Eu não te conheço da igreja, não. Eu sou da igreja também. Aí começou aquele papo assim, de que é, que não é, que é, que não é. Mas ela trabalhava, né, de segunda a sábado numa locadora de vídeo, daquelas fitas VHS, né? lembro. Ali, Muita gente que está assistindo aqui não sabe nem o que que é é. do século passado, isso, É. é do século passado. É isso. Denunciaram na cidade. E aí ela falava que trabalhava muito e tal, então não tinha tempo, né? E tinha a Bruna, que a Bruna é do primeiro casamento dela, Sim. né? Da viuvez dela. E ela era muito ocupada e só ia no culto à noite, né? Então, realmente, eu não a percebia lá. Mas foi ali o primeiro encontro, o primeiro contato que eu tive com o Gênesis, dentro da casa dela, num culto que eu achava que ela fosse visitante. Que coisa, hein? E a Que sua mico, né? impressão dele, como é que foi? Ele já era pastor? Menina, Não, né? mas foi antes de você ir lá para casa, no culto? Foi no culto. Que eu estava na igreja, eu falei assim, mãe, quem é aquele moreno? Que eu nunca Moreno. vi, um moreno. É, 1,80 porque eu m. sou da Igreja Batista de criação. Minha avó, minha mãe, eu fui batizada com 13 anos. Mas eu não conhecia ele lá. Eu conhecia muita gente, mas não conhecia. Eu falei assim, gente, porque eu quase não ia muito, né? Falei, gente, quem é aquele moreno? Aí, mamãe, ele é consagrado. Eu falei, nossa! Consagrado? Tipo assim, não é Não é para pro seu você. público, não. Não mexe com isso, não. Não é pra Aí você, eu falei não. assim, nossa, mãe. Me Foi assim. humilhou agora. Foi assim. Aí eu falei, Descartou, aí né? eu conheci a cunhada dele que é casada com a minha cunhada, que é casada com o irmão dele, é amiga minha lá de Maruípe. Aí ela chegou assim, eu falei, Cristina, me apresenta esse moreno. Eu mandei apresentar, né? Aí ela me apresentou lá na porta da igreja, né? Foi. Aí só me apresentou. Foi antes Ó, Foi antes da invasão, da do Tá. domicílio. domiciliar. Aí depois, na rua, andando, eu encontrei. Falei, esse moreno não vai me escapar. Eita. Gente. Vai ter objetivos. Claro. Aí nós começamos a conversar ali, né, amor? Foi. Marcamos Foi o de primeiro encontro. beijo numa escadaria, lá na região de Maruípe. Nós nos assentamos para conversar e tal, ela trocando experiência da história dela. Nesse período aí já tinha tido alguns outros encontros informais e casuais também, tipo na lanchonete e nas atividades da igreja. E aí começou essa troca de olhares, né? Sentar junto, um perto do outro dentro da igreja e tal. E aí nesse dia a gente foi conversar e a gente foi, né, trocar uma ideia. Falar, olha, tá rolando um sentimento e tal, e tem orado nesse sentido também. Mas havia muitas resistências, né? Porque ela já tinha uma filha, né? A filha tinha 7 anos de idade, então havia todo esse preconceito. Imagina isso há 30, 40 anos É. atrás. Havia todo um receio. E as irmãs da igreja achavam o seguinte, que como tinha muita moça solteira na igreja, então que eu devia buscar uma solteira, e não uma pessoa que eu tinha tido um relacionamento. Era o pensamento daquela época, né? É. E aí, olha, para mim não tem nenhum preconceito, nenhuma restrição. Acho que a partir do encontro que as coisas acontecem. Cada encontro é especial. Então, assim, cada um cuida do seu passado. É. Mas a vida começa daquele encontro para frente. Exatamente. Então, foi essa percepção que a gente trouxe. Eu trouxe segurança para ela nessa minha forma de pensar. E estamos aí, né? Ai, pastor, 32 gostei anos. disso aí. Isso é um ensinamento, sabia? As pessoas precisam 32. prestar atenção nessas coisas. É porque A história começa a partir do encontro. O que É. foi antes, acabou. Acabou. Não- você não estava lá, você não deve satisfação nem responsabilidade. Toca para frente. E vocês têm a plena certeza que foi Deus que arrumou isso tudo. Foi de Com Deus. certeza. A gente pediu também confirmações a Deus por sinais, né? Porque Deus confirma. O Deus de ontem é o Deus de hoje, o Deus de amanhã, como diz lá em Hebreus, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente.
Então a gente fala com Deus a todo instante, não apenas num marco histórico, temporal, de algum acontecimento que testemunha, e é muito bacana ter os marcos testemunhais, mas a experiência com Deus ela é diária. Ela é a Sim. cada dia que você acorda, se desperta, contempla a criação e, novamente, Deus tem um propósito para aquele dia. E aquele dia é o dia mais importante da sua vida. Então, assim, a gente tem vivido dessa maneira nessa caminhada, né, Gê? E já se vão aí 32 anos, E parece que não passa, né? Parece que é rapidinho, Rapidinho, muito né? rápido. cheio o amor. Assim, A gente tem 37 não anos de parece, né? Que não casados. passa. Você A gente não sente, né? não sente. Normalmente, Nossa, é muito até bom. mais, eu acho, do que É. antigamente. Vocês lembram do jugo? Lembra da Lembro, história do lembro. jugo? Sim, Sim. Se ninguém carrega mais peso do que o outro, fica tudo leve. tudo Tudo leve. leve. É simples assim. Porque o jugo para o casal é dividido por Isso, dois. e aí é suave e leve. A promessa se cumpre, porque ele é um Deus que promete e que cumpre, né? Muito bom. Essa é a realidade. Agora eu quero perguntar para vocês, o que vocês fazem para manter, já que tem 32 anos, tem gente que fala: "Ah, mas o casamento, gente, vai passando o tempo, se desgasta". Cada um tem o seu modo, né, de levar esse casamento para frente, mas vocês, como é que vocês fazem para manter vivo? Como é que é essa entre vocês 2? Existe um acordo, coisas que vocês saem os 2 sozinhos, tem um dia, tempo de qualidade, essas coisas. O que vocês contam pra gente? Eu diria que assim, o fundamental é cada um entender qual é o propósito do casamento. E antes do casamento, é fundamental cada um também entender qual é o propósito da sua própria vida. Porque, como eu sempre digo nas palestras, né, feliz eu já estava, porque eu tinha Jesus, meu Salvador, né? Então, assim, felicidade eu já tinha. E felicidade completa, não tem que acrescentar mais nada. Ninguém precisa de Jesus e mais alguma coisa. É Jesus e ponto. Ele é suficiente. É, mas ele pode me fazer mais feliz. Entende? E essa é a promessa dele. Ele constrói as coisas, fala que é melhor, não fala que é bom, fala que é melhor. Então, a vida pode ser boa, mas com Jesus a vida é melhor. Então, o casamento podia tornar melhor a vida ainda. Então, ao encontrar com Giannis, nós nos propusemos nisso, tornar melhor. Porque viver bem a gente já vivia, eu, na minha relação solteiro, mas com Deus, servindo a Jesus e estudando, trabalhando e tudo mais. E Giannis com a história dela também. Então, a gente junta essas duas histórias, né? Eclesiastes diz isso no capítulo 4. Melhor é serem dois do que um. Que é um. Então, a gente lançou esse projeto. Olha, vamos pensar que vai ser sempre melhor? Então, vamos. Então, a gente não vai subtrair, a gente vai multiplicar, a gente vai sempre somar. Então, lá atrás começa nessa história, essa experiência. E o que vai fazendo a manutenção? É que cada dia a gente tem que renovar essa promessa. A promessa pode ficar esquecida 32 anos atrás, ou no dia do casamento lá na igreja ou no cartório. Mas o dia de hoje, quando amanheceu, a gente renova a promessa, a gente renova a confiança. Porque, na verdade, é isso que a gente tem, um dia. Uhum. O ontem já foi, o amanhã não existe ainda. Então, se você renovar por dia de hoje, dura 24 horas. É. E é o suficiente que você tem tempo para poder renovar isso aí. Aí vai mantendo e fica leve, fica suave. Legal isso, hein? Legal. Manter, fica Como leve. fala O lá, amanhã não existe, o outro passou. Hoje, É hoje. como diz o ditado, né? O ditado popular, o vinho não é bom, o casamento é bom, como o vinho. Só que eu não tomo vinho, mas é igual suco de uva, né? É bom, bom, bom. Então é isso. vai renovando, vai renovando, vai renovando. E quanto mais assim, velho não fica melhor, É. então é melhor. E assim, cada experiência é uma nova experiência. Cada situação é uma nova situação. Cada problema é uma nova É. oportunidade. O problema não é um fracasso, não é uma derrota, mas é uma oportunidade. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Tudo, Deus. né? Então, se você pensar tudo, é tudo. Não é mais ou menos, não é só a felicidade, não é só a alegria, a realização, o ganho. É também a doença, é também a frustração, é também a briga, é o descontentamento. Mas como tirar lições em função dessas questões? Essa é a nossa grande dificuldade. Mas se a gente consegue entender, poxa, nós brigamos por quê? Vamos pensar sobre isso. Ah, nós brigamos por causa disso. Ah, você fez o quê? O que eu fiz? A gente vai dividindo as cargas. Aí chega a conclusão que, poxa, mas foi por isso que a gente brigou, né? É, Foi. E às vezes e às tem vezes muito foi sentido, né? é, Já aconteceu isso com a gente, né? verdade. Lembra aquela vez? A gente acontece de estranho essas coisas assim, né? A gente, às vezes, um dia eu achei que ela tinha me batido, né? Aham. Entendi, né? Não, você tentou me bater. Não, não foi isso que aconteceu. Aí, numa hora, eu fiquei olhando pra cara dela assim, ela olhou pra mim assim, eu comecei a rir. Porque não tinha nenhum sentido aquilo ali. Não tinha nenhum sentido. O que estava acontecendo ali não tinha nenhum sentido, porque a gente nunca viveu isso, né? Então a gente sempre teve um relacionamento de muita
sinceridade. E para mim, sinceridade é um negócio tão sério que eu nunca uso a expressão sendo sincero com você. Quando eu estou sendo sincero com você, porque em algum momento eu não sou. Uhum. Então, eu sou sincero sempre, né? Sim. Então, é a mesma coisa no nosso relacionamento. A gente nunca deixa nada, não tem um assunto, um tema, qualquer coisa que a gente não discuta, que não se resolva naquele dia. Que a gente aprendeu se você jogar a semente na terra, deixar o sol se pôr sobre ela, e vem o sol, ela começa a germinar, daqui a pouco você não controla mais. Então o negócio tem que ser morto no mesmo dia, tem que ser racionado naquele dia. Exatamente o que o senhor falou. O que está errado? O que aconteceu aqui? A gente analisar o assunto e entender que aquilo não tem nenhum sentido. Que a gente nunca foi assim, né? E sempre estão nos vigiando na questão de opiniões, da maneira de ser, com quem que a gente anda, com quem que a gente está conversando, sempre esse cuidado, porque para a gente não ser influenciado por nada, né? Porque o grande problema é esse, o cara quando às vezes, isso acontece muito, né? O cara quando ele passa a não ter a ideia de que ele é casado e que existe uma aliança, ele perde essa noção, aí a mulher começa a envelhecer, né? O que que ele quer fazer? Né? Em Trocar. vez de Olhando para os investir outros. na que Olhando ele para os tem, dois. fala, deixa eu investir em outra coisa, né? É, Esse é o grande problema. A mesma coisa é a mulher, né? Vice-versa. sim. Então, assim, eu digo sempre o seguinte, que a minha esposa, é esposa ou mulher que fala? Mulher. A minha Eu mulher, gosto mais de mulher. você acha esposa meio cafona, né? Acho cafona, cafoníssimo. Acho chato. Você prefere mulher? Esposo, não gosto. Gosto de marido e mulher. Marido e mulher. Então, a minha mulher, você fez eu esquecer o que eu ia falar, mas eu vou lembrar. Mas eu vou pegar sua fala e vou pensar aqui da seguinte maneira. Nunca deixar a semente secar e o sol se pôr. Então, o Tiago diz isso. Que não se pode se pôr, o sol não se pode se pôr o sol sobre a nossa ira. Vamos sair. Iráveis, mas não pequeis. Porque a ira, ela mexe com a gente, né? Hoje a neurociência e os estudos mostram que a raiva e o medo, eles são motivados por um neurotransmissor chamado cortisol. E o cortisol, ele é uma coisa que tem que dar e passar rapidamente, porque se ele permanecer no organismo faz mal. Mas ele me dá uma condição de luta, fuga e preparo. Então, assim, a raiva, a ira, o medo produz esses comportamentos. Aí você imagina, para lutar e para fugir. Agora você imagina você cultivar a raiva no casamento. Lutar Não. e fugir a todo instante. Então a Bíblia diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então você resolva aquela questão ali. Tira esse elemento do meio de vocês. Por quê? Porque se a semente ela é adubada com raiva, com ira, vai criar raízes de amargura. E aí é complicado isso. Porque raiz de amargura vai marcando a sua história, marcando suas memórias, marcando seus sentimentos. Então a Bíblia fala sobre raiz de amargura. Então a gente tem que arrancar antes que saia a raiz. Então, assim, é muito importante o casal entender, como diria, né, o apóstolo Paulo, né? Quem é que quer machucar seu próprio corpo? Só se for um masoquista, então é um transtorno mental. Você quer o bem do seu próprio corpo. E quando a gente casa, é um corpo só. Essa é a noção de casamento, né? De acasalamento, de unidade. Então eu não quero me machucar. Se eu machucar, eu estou me machucando. Se ela me machuca, ela está se machucando também. Então eu vou evitar me machucar. Então essa é a construção do casamento. São coisas básicas, coisas simples, né? Simples. E eu diria o seguinte, que nos tempos de hoje, e a gente precisa falar sobre isso, nós estamos faltando com respeito. Parece uma palavrinha simples e até assim, de não tanta profundidade, mas o respeito é o começo de todas as coisas. Independentemente de quem seja a pessoa, o que ela pense, o que ela opine, eu não posso deixar de respeitá-la, até por pensar diferente de mim em qualquer circunstância, em qualquer realidade. E hoje nós estamos vendo aí as pessoas não entendendo o que é isso, se ofendendo, se magoando, desprezando, humilhando. Aí você imagina isso num casamento, você desrespeitar o seu cônjuge, você está se machucando, você está se envergonhando, você está se humilhando. Então é bem importante os casais terem essa reflexão. Tudo começa com o respeito. Errou, respeite. Acertou, respeite. Falou a coisa que não devia, respeite. É o princípio de tudo. Se não houver isso, se for removido o respeito, que você manter as distâncias, né? Respeitar e manter as distâncias. Aí as coisas vão se desdobrar em outros caminhos.
Então, um ato de agressividade, de violência, não acontece quando você toca na pessoa, mas acontece quando no seu coração você desrespeitou aquela pessoa É. por ela pensar diferente de você, por ela agir de forma diferente de você, para não fazer o que você pediu ou o que você mandou. Então a gente tem que repensar um pouco sobre isso aí, porque nos nossos dias, nós que temos casamentos cristãos, temos que ser semeadores de respeito. A começar nas nossas igrejas, a começar nas nossas discussões, nossos podcasts, nossos relacionamentos, resgatarmos isso aí, porque isso é ser cristão, né? Amar ao próximo como se fosse você mesmo. Isso é respeito. É. Eu acho que você ia falar alguma Verdade. coisa relacionada com idade, o tempo passa, Não, não, eu acho que eu ia falar, acho não, eu ia sua falar o esposa, seguinte, mulher, aliás. Mulher ou esposa, esposa ou mulher. É eu, né? no caso, Vizinha. eu ia falar o seguinte, que a gente, quando acontece a ruptura, né? Então a gente no dia lá que a gente se conheceu, era um cenário, né? E essa questão do respeito é muito importante porque esse cenário muda ao longo do tempo, quando a gente não consegue mais fazer esse ajuste, né, do respeito. E aí você pensa bem, aquela mulher, você casou com ela, que ela ajudou você a construir, né, a sua vida. Muitas vezes, a maioria das mulheres, quando entende a essência de ser ajudadora, ela bota o cara numa situação de honra. E o cara, muitas vezes, quando chega na situação de honra, esquece Uhum. tudo aquilo que aquela mulher fez por ele, né? Eu tô falando nós, né, em relação aos homens, mas a mulher também tem essa questão. Uhum. E quando você não consegue mais ter esse sentimento de gratidão, de respeito pelo seu cônjuge, você rompe o casamento. E tem muita gente, a gente está até falando para muitas pessoas hoje, talvez, que já estão chegando nesse limite, já estão perdendo a questão do respeito, já não querem mais conversar, não querem mais estar juntos, porque não perderam essa essência, né? Pessoas aí que tem pessoas com 20 anos de casado que estão se separando, Até menos, né? né? Renato, você acabou de citar Malaquias. Malaquias fala: não despreza a mulher da tua mocidade. E ele falou isso há muitos e muitos anos atrás, pelo menos uns 2.500 anos atrás. É. Então você veja, para aquele tempo, né, um profeta anunciar que um receio que estava acontecendo lá em Israel, que era exatamente isso, por causa do envelhecimento, havia o desprezo das mulheres mais idosas, né? Então, olha, vocês têm que entender uma coisa, essa mulher fez vocês construir o que vocês construíram, alcançar o que vocês alcançaram. Então ela foi uma ajudadora. E com certeza o tempo vai causar efeitos em nós. A gente muda com o passar do tempo. Nós não somos mais iguais como éramos há 30 anos atrás. O metabolismo mudou, as formas de agir e reagir mudaram também. Mas se nós chegamos até aqui, foi porque começou agora? Não. É porque tem todo um legado de 32 anos. A Bíblia fala que nós não podemos esquecer o tempo das pequenas coisas. É. Então, assim, lá atrás, solteiro, e ela solteira também, nós tínhamos um ganho, uma realidade. Mas eu não tinha uma casa. Ela não tinha uma casa dela. Ao casarmos, nós construímos uma casa. Hoje temos uma outra casa. Não tínhamos filhos, hoje temos filhos. Então, assim, há ganhos ao se juntarem, né? Melhor é serem dois do que um. Mas há uma tendência nossa de não nos reportar ao que era o passado. E sim, achar que só o hoje que você tem é o que é o suficiente, né? Então vamos fazer tudo que tem que fazer hoje. Sim, só existe o hoje para nós. Mas o hoje foi construído ao longo de 32 anos. É. Então você tem um depósito aí, você tem uma história. E essa história não pode ser abandonada, né? Então, assim, é triste, mas a sua palavra é muito verdadeira, né? Tem muitos casais, 20 anos, 30 anos, às vezes 40 anos, 40 anos. em que as pessoas estão sendo pressionadas a uma descartabilidade, né? Agora as relações são descartáveis, são fluidas, são líquidas. Então tem que liberar logo ali e viver sua vida. Não, Vou não é tocar assim. num assunto aqui relacionado para nós mulheres. No caso, eu sou mais velha que Renato, 3 anos e pouco. E acontece o seguinte, a gente vê mulheres, não nós, né, querida? Que nós somos ótimas, Maravilhosa, né? que elas, sabe, vão deixando também, vão deixando um pouco de Sim. vaidade, no sentido de cuidado, sabe? E vão deixando. E eu falo muito com o Renato isso. Tem mulheres que, sinceramente,
Eu fico com pena do marido. Então, a mulherada precisa se cuidar melhor, fazer um exercício É físico, tentar verdade. ficar mais bonita, Sim. né? Não colocar, né, amor, uma camisa que tá chegando, ó, de camisa de político. Nossa, Deus, A mulher, o casamento Renato, o político. Renato fala sempre isso em palestra que ele dá sobre casamento. Minha filha, não acorda de manhã com o cabelo todo esvoaçado. Ó, eu não saio, ó, eu tenho 62, cabelo curto e branco. Você acha que eu vou sair do meu closet sem um brinco, sem um lápis no olho? Não, de jeito Já nenhum. ele nem me vê. Ele só me vê sem lápis no olho depois que eu tiro a maquiagem, eu dormi com Sim, ele, escurinho. Mas sim. a gente tem que se cuidar. Você Aí, tem que pastor. colocar uma roupa legal, mesmo você estando em casa, ser atraente para o homem que você está com ele há tantos anos. Não é porque tem mais de 30 e tantos, 37 no nosso caso, anos de casado, que eu vou ficar com uma camisa do Flamengo. Não, do Flamengo vai. Flamengo vai. Aí, E o Vasco. Se botar do Vasco. Flamengo, vai. Tá vendo? Pois é, ele é É. vascaíno, eu sou Flamengo. Aí o que acontece? Eu vou botar uma camisa do Flamengo, ele vai arrumar confusão Não, comigo. mas Mas eu pelo amor de posso Deus. vestir, fazer o quê? Vestir uma camisa do Vasco, Sim. Aí sim. entendeu? Uma Para homenagem. agradar, Tá em porque nome, não. Homenagear. inclusive, né? Tá bem o Vasco. Ele empatou, né? Empatou Empatou. a um aos 42 do segundo tempo. 42. Ele tá em nono lugar. Ele vai chegar, ele vai chegar. Vai, né? Tá no retrovisor. Tá no Ai, retrovisor. posso falar? Pode, claro. Eu sou 4 anos mais velha que ele. Eu sou quase 4. Só que A gente gosta de garoto. a gente É. gosta de menino novinho. Nós somos Peguei bobas, nós novinho. somos bobas. Peguei novinho. Já pra você ter ideia, quase teve de dividir a justiça. Eu casei com o Tinha Renato, 20, 21, né? ele tinha 21. A gente casou em fevereiro, ele fez 22 depois. Mazinho tinha 24, eu tinha 28. Aí. Mas eu sempre fui vaidosinha, né, amor? Sim. Mas assim, sempre fui, assim, Vaidosinha. vaidosinha. Claro. Aí, mas assim, sabe o que é também o segredo? É ele. Ah, Ele é muito bom, né, amor? rapaz. Ele é bom em tudo. Então, você fica renovando, né? Eu tô com 60 anos. Mas todo mundo pensa que ele é mais velho que eu. o mesmo caso É. aqui, ó. Todo mundo. É. Esse Mas rapaz assim, tá com 59. o amor não renova, Renova. né? Né, amor? Tô falando porque é sério. Não, mas é verdade. Assim, Ele é muito bom, gente. eu creio. Ainda bem que eu peguei logo. Eu também, novo. menina. Eu tenho creio uma sim. satisfação de ter esse marido, menina, que as invejosas não nos Fica, ouçam. Está né? repreendido em nome de Jesus. Amém. Então é assim, Eu graças a creio Deus. que, assim, é claro, o cuidado, a higiene, Cuidado, nossa. a beleza, a formosura, tudo isso é muito importante, até porque nós somos atraídos pelo olhar, pelo cheirar, né? Os sentidos atraem a gente. Ocorre, porém, que a gente precisa observar, né, as diferenças, né? Há pessoas que geneticamente vão ter uma tendência a ser mais magras. Há pessoas que geneticamente vão ter uma tendência a ser mais gordinhas. Há pessoas que geneticamente vão ter um tipo de aparência. Então, assim, já existe todo um mapeamento genético que é hereditário. Sim. E que por mais que você se esforce aqui, ali e tal, você tenta controlar, mas você não consegue se livrar daquilo ali. Eu acho, então, que a pessoa tem que olhar a sogra. Deve. Deve dar uma Deve olhar a passada. sogra. Deve olhar a sogra. Então, assim, o meu biotipo físico é um biotipo físico magro. Por mais que eu me esforce, não vou conseguir engordar. E se engorda em algumas partes bem discretas, vamos dizer assim. Mas há pessoas que, pelo metabolismo, já têm uma tendência a engordar. Tenta imaginar, né? Minha esposa, ela tem hipotireoidismo. Então, assim, desde quando nós namorávamos, né? Já namorava, né? Já. A gente já sabia que ela tinha um hipotireoidismo. Então, assim, se você for observar, ela já tinha uma disfunção hormonal que poderia levar ela a um tipo de comportamento diferenciado e de aparência também. Mas por saber daquilo ali, a gente se cuida. Aham. Eu entendo a situação dela, eu ajudo a cuidar, ela ajuda a se cuidar também. Então, assim, tem que haver essa compreensão. Quando uma mulher engravida, ela sofre uma metamorfose e muitas delas são irreversíveis. Não vai voltar ao que era mais, porque a região onde vai nascer ali a criança sofre um processo de mudança e não necessariamente vai voltar ao que era antes. Então, se a pessoa, mas quando era novinha, era assim, toda mimosinha, cintura fininha e tal, tá? Mas daqui a pouco Eu era assim. vai ter que ter mudanças, porque vai vir uma gravidez. Então, assim, aquela mudança, aquele preço que ela pagou de ter um filho, gerou vida. Você recebeu a herança do pai. Aí você se apega à formosura, à beleza dela, mas esquece que ela gerou filhos para você, que ela amamentou aqueles filhos. Eu nunca dei de mamar para ninguém. Já deu de mamar para alguém, Renato? Não. Também não, nem sei o que é isso. Então, que Não é preço? mole não, tá? Então, você está entendendo?
Que preço Faz ainda? uns bicos Olha o que caretas. elas pagam por isso. Por isso. Nos nossos dias, algumas mulheres estão com apenas uma rotina de trabalho, que é a rotina fora de casa. Mas até pouco tempo atrás, as mulheres tinham 3 rotinas de trabalho. Uhum. Elas trabalhavam fora de casa, dentro de casa e para o marido. Vamos aí, né? Não tinha sossego, né? Não tinha Não sossego. tinha. Claro, há exceções. Há maridos que dividem tudo, lava a louça, bota o Mas lixo tem para uns que fora, não. cuida das crianças. Hoje já tem esposos que vão trabalhar, o esposo fica em casa e faz 3 rotinas de trabalho. Existe essa inversão hoje em Também. dia. Mas assim, tudo tem um preço. Alguém paga o preço, nada é de graça. Alguém paga o preço. Aí você tem que reconhecer quem está pagando esse preço. Então, assim, acho que o que favorece muito essa longevidade de relacionamento, mesmo que haja mudanças, é a compreensão disso. É ter consciência disso. Uma vez, eu fui buscar a Bianca na escola, minha filha mais nova, e ela falou assim: papai, por que mamãe não trabalha? Ó a pergunta. Coisa de criança. Hoje ela sabe, né? É. Como que a gente trabalha. Por que mamãe não trabalha? Eu falei assim, eu parei para ouvir, para entender a pergunta por trás da pergunta, né? Mas por que você acha que ela não trabalha? Ah, porque mamãe não sai de casa para buscar a gente aqui na escola, e as mães das minhas amigas vêm aqui, ó, e vêm buscar as do trabalho. Então mamãe não trabalha. Eu falei, tá. Então tá bom. Aí chegando em casa, eu fui conversar com ela, falei, olha, sua mãe acorda às 6 horas da manhã todos os dias, ela faz o café, ela prepara suas roupinhas para você poder ir para a escola, já está tudo passado, limpo e arrumado, a casa está cheirosa, está perfumada, está varrida, está certo. Quando você volta, nós vamos chegar em casa agora, já está o almoço na mesa, está tudo certinho, tudo no tempero certo, no tamanho certo, o suco está pronto, está tudo certinho. Quando você sair de lá, ela vai limpar as louças, vai limpar os talheres, vai limpar os copos. Não. Você acha que ela não trabalha? E outra, vai dormir 10 horas da noite. Então, na verdade, sua mãe trabalha 12 horas por dia. E a mãe da sua amiguinha talvez trabalhe de 8 a 6 horas. Então, é esse olhar que, né, a gente tem que ter para entender que há um desgaste. Há Ela um também não desgaste. sabe que a mãe da amiguinha poderia estar chegando em casa e ter a outra jornada, né? Que Exatamente. acontece muito, Em gente. muitos casos, em muitos casos. E em casos que às vezes o marido não ajuda em nada. O Renato é maravilhoso. Ele chega do trabalho, ele vai para a cozinha, ele bota o aventalzinho dele e vai inventar uma comidinha boa, porque eu não sou da cozinha, eu sou da arrumação. Eu É. pinto Ele- parede, eu cuido da minha Ah. casa. Meus cachorros, tem 3 cachorros, mas o Renato, ele é da. Mas ele faz por amor, aí que tá. Ele faz porque ele gosta, ele não tem obrigação. A gente trabalha de um jeito no nosso relacionamento que ninguém é obrigado a fazer nada. Não existe. Existe um papel determinado, claro, o Uhum. papel precisa ter, o papel do homem, o papel da mulher, mas nos afazeres de casa, a gente sabe que todo mundo ajuda, e ele ajuda na cozinha. Outras coisas não. Então, assim, é natural o desgaste, né? E a gente tem que apaixonar pelos desgastes. Porque houve um preço para chegar naquilo ali. E é uma grande ilusão, né? A Bíblia diz, né? Vã é a beleza e passageira é a formosura. E aqueles que se apegam somente a elas vão acabar se perdendo no caminho. É. Porque a gente vai mudar também. Aquele que tinha cabelo vai ficar careca uma hora. Amor? Aquele que não tinha barriga vai aparecer um momento. Olha lá o cabeludão. Olha É. mesmo, ele é cabeludo. Olha só, barbudão, Cara do cabeludão, rapaz. Bota na câmera lá pra todo mundo ver na câmera também lá. Você vê. Olha o cabelo, Rapaz. você tinha cabelo grande. Parece um policial federal. É. Eu com Tinha cabelo cabelo grande, né? Eu tinha. Não, Eu não. até julho de 2022 eu tinha o cabelo grande e Grande. preto. Ah, E essa mudança minha me trouxe mais de 200 mil seguidores. Ó. O povo gostou. dá. A Bíblia diz que a coroa dos anciãos são as suas cãs, Câncer. seus cabelos brancos. Né? E lá em casa, as minhas filhas, aí minha esposa, pinta esse cabelo, pinta esse cabelo, pinta esse cabelo, pai, pinta esse cabelo. Eu falei, não vou pintar o cabelo. A Bíblia diz que a minha beleza está no meu cabelo branco. É. Né? Eu conquistei isso aqui e só conquista quem vive. E eu vivi para conquistar, agora eu quero curtir o que eu Ele não conquistei. quer, não. É igual a carteirinha agora para poder estacionar em Peguei, não em vou vaga de pegar. idoso. Fiz não. Vaga de Fiz o idoso. negócio e não peguei a minha. Então, não vou pegar, não vou pegar. Atrasadíssima. Vaga de idoso, Você por não, quê? você não pode ter ainda, não, né? Não, ela pode, mas eu posso Ele botar tem no capuz dela. 56. Tem É. 60. Então, assim, Fiz você 60 agora, dia conquistou. 14. Vão aproveitar, a gente conquistou 60 anos. Ah, não, eu não quero ter 60. Cara, há Tem que Mas não é morrer cedo, bonito, né? não. há 20 anos atrás a gente não tinha essa longevidade. Então, aproveite essa longevidade. Então, as mudanças vêm para o bem. Tudo coopera para o bem. Agora, depende de como a pessoa vê, né? Mas o novo 60, os 60 hoje são os novos 40. E você pintar cabelo dá muito trabalho também, né?
Quanto tempo demora um Nossa, cabelo sem pintar assim, para começar a ficar? eu já Você viu estava aqueles homens com que 8 cabelo dias, tinha que vai pintar. descolorando, fica aquele cabelo a caju, aquela Ah, coisa isso aí é medonha. Não, e quando o couro cabeludo fica meio tingido também. Fica preto. Que coisa medonha. Aí começa a suar, começa a escorrer aquela gota preta, Nossa. parece chuva preta, tá chovendo lá em São Paulo. Pelo amor de Deus, cara. Hein? Você, eu acho que Deixa esse negócio como não tá é que eu seja contra você se cuidar, pintar cabelo, se adornar, nada disso. Nada disso. Mas cada um tem que se valorizar. É. Então, se pintar o cabelo te valoriza, top. Beleza. Se o cabelo branco te valoriza, top. Se, Eu demorei muito para tomar essa decisão, mas no dia que eu tomei acabou. Entrei no processo e agora eu vou ter cabelo branco e curto e pronto. E antes eu usava o cabelo preto, porém, com 8 dias ele já apontava Uhum. e Aquela vivia um luta, né? coquezinho que parecia que eu tinha um brigadeiro em cima da cabeça. Ah, Aquele coquinho que eu morria de calor. Hoje eu fico mais arrumada, mas tá bom. Importante que ele gosta. isso. Isso que é Detalhe. importante. Detalhe que lá atrás ele falava que não gostava de mulher de cabelo curto e nem de cabelo branco. Hoje ele está apaixonado. Ai, são as Isso fases. muda, né, amor? É fase. São as fases, gente. São as Não fases. tem mulher de fase? Tem um de fase. Tem. Gente, assim, tem gente que fala assim, mas eu não consigo entender como que o seu marido tinha cabelo, ficou careca. Ele é careca, mas ele é barbudo. Adoro homem Eu tô barbudo. precisando Olha cortar aí. cabelo, pastor, fazer um implante. O que você É. acha? De repente, É, né? de repente. Parece. Há 20 anos atrás, no aniversário de 40 anos, eu cantei a música do Roberto Carlos, Mulher de 40, para ela. Cantou para ela? É. Aí você vê, já se passaram 20 20 anos. anos. E ela Foi lembrou ontem. disso. Poxa, você cantou aquela música. Gê, a Ele gente me não acordou sente o cantando tempo, né? essa música. Não A sei. gente não sente o tempo. Já se foram 20 anos. Engraçado que você está casada há muito tempo, nós também. Você está vendo aquela pessoa ali, mas você não fica fazendo comparação. Não. Porque 10 anos atrás, ou 20 anos atrás, ou quando a gente se conheceu, É. o tempo foi passando e você vai mudando junto com o tempo. E ótimo. Vou tá contar um tudo bem. segredinho para vocês aqui. Hum. Que foi o que Conta, ela. pouca gente vai saber. Foi o que ela compartilhou aqui no início dessa sua pergunta. O grande detalhe é o que nós chamamos de amor de alma. Amor de alma está lá no texto de Cantares de Salomão, no capítulo 4, quando ele fala assim: à noite eu acordei e busquei aquele a quem ama a minha alma, É. e fui atrás daquele a quem ama a minha alma. Então, o que nós temos desenvolvido ao longo desse tempo? Claro, a aparência ela é importante, tem que ser cuidada e tudo mais e tal, mas muito mais do que a aparência, nós temos que valorizar aquilo que é eterno, aquilo que não se acaba. E o que não se acaba no relacionamento é a alma. Então, o amor de alma, ele não tem idade. Por que o amor de alma não envelhece? Porque não tem ruga. A alma não tem ruga. Exato. E a alma que habita no nosso corpo, ela não percebe, às vezes, essa fragilidade do envelhecimento. Então, parece que a gente se ama como se amava há 32 anos atrás. Exatamente. Parece que eu vejo ela como eu via há 32 anos atrás, porque a alma me faz olhar assim, me faz ver assim, entende? Que profundo isso. Mas Que é- aprendizado, Mas, gente, e é bíblico, tá lá pra gente Muito poder ir legal. lá sondar. Ela falou: meu amor, eu te amo com amor de alma. E às vezes os nossos carinhos, ela fala assim: você ama com alma? Eu falei: eu te amo com alma, e eu te amo com alma também. É, amor, vamos falar assim também. Vou falar. Hoje à noite. Vem cá, minha É alma. verdade. E não envelhece, não engorda, não fica branco, entende? Porque assim, a alma se aperfeiçoa. Aí a importância da fé cristã, a importância de Deus na sua vida. Porque a Bíblia diz, né, como diz a profecia, o pó voltará ao pó, mas a alma voltará para Deus. Deus. Então, o que é eterno em nós? A nossa alma. Então, por que o amor é eterno? O amor é eterno porque é o amor de alma. Deus nos amou com alma, né? Deus nos amou por corpo, mas com alma, para a eternidade. E quer que o nosso casamento se assemelhe à relação dele com Jesus, um amor de alma. Então, cada casamento tem que entender isso. Você tem que se apegar à alma da sua esposa. E a alma tem valores, a alma tem princípios, a alma tem valores morais, a alma ela tem aperfeiçoamento, e mais do que isso, está apegada com Deus. Então, eu acho que esse é o segredo. Esse é o segredo. Praticar o amor de alma e ele ser a base para transformar todas as coisas. Tô sem palavras. Imagina. Dessa vez eu aprendi uma coisa muito, Muito. que não é novo, mas que é muito profundo, que é a questão de você amar de alma, né, amor? De alma. O que você achou dessa palavra? Fantástica, Você né? ficou até parado. Eu tô É aqui. porque Renato é assim, quando ele ouve algo assim,
a mente dele começa a processar aquilo É. e depois ele vai comentar muito sobre isso. Eu conheço ele, é muito gostoso, né? Você até conhecer a pessoa, até o que ela está pensando, mas muito perfeito. E Quando você agora? encontra casais de muitos anos de convivência, mas uma convivência sadia, uma convivência assim frutífera, você vai ver que ali tem amor de alma, entende? Eu entrevisto às vezes em casamentos de bodas de ouro, os casais já velhinhos, com seus 80 anos, 70 anos, mas com 50 anos de vida conjugal. Já viveram muita coisa na vida deles. E agora estão ali, debilitados, às vezes para chegar numa cadeira para poder fazer o culto tem que os filhos carregar, entende? E você percebe que o que manteve a longevidade daquele casamento foi exatamente isso. Eles conseguiram transcender essa esfera humana, física, finita, para esse amor de alma. É uma estatística, é uma constatação muito clara. Muito clara. Então, Deus me deu o privilégio, nesses 30 anos, de fazer várias bodas de ouro. E eu procuro sempre perguntar, e aí, qual o segredo? Aí você sempre pensa que a resposta, mesmo que eles não citem onde está a fonte, mas é um amor de alma. Hoje é um. Os pais do Renato têm 62 anos. Ah, sim. Exato. 62? 62 anos. Já passou pela boda de ouro, daqui a Olha, pouco. 62? Acho que é 62. 62, é. É, E rapaz. como que a gente vê quando a pessoa tem esse amor de alma? Você sente, né? Nós, assim, olham para um casal, você sente que eles são felizes, né? Tem uns que não é, você vê que não, mas uns que você sente que eles estão ali juntinho ali, é por causa desse amor mesmo. Eles passam pra gente, Sim, alguns têm até né? umas teimosias um com o outro, Mas é até tão aquilo ali gostoso. você já sabe que é daquele casal, é dos dois. E é bom também, é engraçado, é gostoso de ver. Por isso que às vezes acontece quando um morre e o outro não sobrevive também. Né? exatamente. Isso é científico. Isso é É científico. científico mesmo. Porque é como se não conseguir mais completar. Ai, Eu já vi vários casos desses. Eu fui membro de uma igreja onde havia muitos anciãos. Essa igreja está com 120 anos hoje. Então, membros muito antigos lá. E era muito comum. Falecia um cônjuge, daqui a pouco o outro falecia também. E assim, sem uma doença, sem uma causa específica. Ou então adoecia. É. Uma doença boba, uma gripe que virava uma pneumonia, que dava uma parada cardiorrespiratória, pum, morria. Então, assim, mas é que vai sentindo ali que desconectou e sempre na longevidade, né? E aí você vê isso, as almas estavam apegadas, né? Apegados. Que coisa, né? Nossa, eu não gosto de falar legal. desse pedaço. Mas é Não. bonito, eu acho bonito isso. Ai, Acho todos bonito. vão Eu passar. acho que se o Renato morrer, acho que eu vou fazendo assim, ó, sento no canto ali e morro também. Não vão ficar velhinhos, não vão Ver ficar se- velhinhos. Nosso pacto é ficar velhinho juntos. Vou fazer Ficar velhinho um junto, se chalézinho Deus lá, quiser. vocês vão lá pra casa pra Vamos gente pra ficar lá. tomando café, comendo galinha, pé de galinha. A Delícia. irmã Tânia sempre fala o seguinte, que ela tem certeza que Jesus volta nesse tempo, a gente não tem que Eu passar tenho por essa experiência. Eu falei. Olha aí, a mesma coisa que ela Eu fala. tenho. É. Nós vamos ver. Ela fala que ela Eu vai vou ser ser. arrebatada. É, Ela não vai experimentar Nós vamos morte, não. subir. Aham. Eu vou também. eu falei. Eu não vou as Ah, duas. só as duas. Nós Então, Eu falei assim que eu não vou. Vocês são A gente vai também. A gente vai agarrar dela. Eu falo que eu vou ser um amor. Jesus vai voltar, eu vou subir. Eu não. não quer Eu passar também por experiência, não, né? Eu falo pro Gente. pessoal, fica assim, no cemitério que eu falo, né, amor? Ó, não vou morrer, não. O Vou. pessoal fala assim, eu quero uma Arrebatada. túmulo. Eu falei assim, gente, eu nem vou passar aí. Eu também não. Porque eu vou ser arrebatada antes. Eu falo. E outra coisa que eu falo também, ó, se eu morrer antes de você, tem umas moleques que não podem nem chegar perto do meu caixão, que a minha filha já vai falar, ó, pode sair que mamãe não gostava de você, não. É verdade, tá? Já, isso é verdade, ela já tem um recado. Já Ah, tem. é? Deu recado, já deu A recado. minha filha é amiga da minha filha. A minha filha e a amiga dela, a melhor amiga dela, Já estão as tem. duas, já estão Ó. preparadas. Pode sair, a amiga dela é pior do que ela. Para Falou, consolar o seu deixa pai. comigo que eu vou chegar já batendo, Tânia. Pode deixar que eu não deixo, não. Eu acho bom. É desse jeito. É mole, gente. A gente brinca com umas coisas, né? Daqui a pouco acontece, ó. Não. Mas é bom demais. gente. Misericórdia. Mas é assim que a gente tem que Tudo é o viver. tempo de A gente Deus. tem que viver na alegria, entendeu? Né? Nessa na certeza. Muito bom. Sabe que eu acordo de manhã, percebo a luz do dia e agradeço. As misericórdias se renovaram para mim mais um dia. Meu Deus, mais um dia, muito obrigada. Meus filhos estão bem, meu marido está bem, minha Nossa. casa está em pé, tem comida na panela. É. Meu Deus, muito obrigada. Deus é bom.
Ai, todo dia eu tenho que acordar. Como que eu vou acordar diferente se amanheceu de novo? Eu tô boa ainda, levanto, vou pra academia, vejo meu marido, meus filhos, passo meu lápis, né? Que não Ah, pode lápis. ficar. Falta o lápis. Entendeu? Como eu falo com as amigas, eu falo assim, gente, se eu não tiver com lápis, parece que eu sou igual uma taroeira, Pois é. branca, né? Eu sei E o lápis? que você é mais branquinho do que eu. Aí, E o lápis? aí Tá o pessoal faltando fala assim, alguma cadê? coisa. Aí meu amigo falou assim, ó, gente, você tá com Menina, cara de não sai do taroeira, hein? Tá sem lápis. Eu falo, Ele ai, aprendeu. minha filha, vai passar É o toda batom? branquinha. O que aconteceu? Esqueceu do batom? Parece que morreu. Ah, não, sem lápis é pior. Ah, então, sem lápis eu não existo, Minhas né? filhas não passam lápis mesmo. Deus me Mas livre. essa moreninha. É, Eu acho que é passo de isso. toda cor verde, passo Agora ela vai lápis lembrar. rosa, passo lápis cor Se de ela não vinho. passar, ela vai lembrar agora de mim. Mas muito bom. Amém. Agora eu quero fazer uma perguntinha, gente. Daqui a 5 minutos a gente vai caminhando para o final. Uhum. Aí eu quero perguntar para vocês dois, para você, pastor, que tem essa noção, porque é mais palestrante do que ela é mais sua É. acompanhante. Diante dos valores invertidos desse mundo, qual o conselho que o senhor dá? A pessoa está namorando ali, está gostando de uma pessoa na igreja, de preferência na igreja, né? Porque é mais fácil, né? Porque o julgo desigual traz um problema que às vezes é irreversível. Que conselho que o senhor daria para esse povo aí? Minha filha, por exemplo, que está namorando, vai casar ano que vem. As de vocês também, né? Uhum. Olha, o mundo está com os padrões bem invertidos. Mas sempre foi assim, infelizmente. Então, assim, eu não fui sempre cristão. Eu não fui sempre alguém que entendeu a mensagem do cristianismo. Mesmo indo para a igreja Você pastor com quantos anos? com 25, Já era adulto, né? 25, é. Mas Jesus me salvou com 18 anos. Então eu tive uma experiência fora dessa compreensão da sobrenaturalidade. Então, até os 18 anos, fazendo faculdade de engenharia na UFS, e querendo desfrutar aquilo que é natural de um jovem de 18 anos desfrutar. E, assim, agradeço a Deus, porque, assim, eu pude estudar e minha família, meus pais cristãos, né, tementes a um Deus, né, então me pediam para ir para a igreja, então a ideia é estar na igreja. Mesmo que eles não frequentassem, mesmo que eles não vivessem o que se espera daquele que entende o cristianismo. Mas, assim, quando eu passei a entender o propósito de Deus para a vida da gente, aí tudo muda. Então, o conselho que eu daria, e eu não consigo falar de outras religiões, né? Eu vivo a fé do cristianismo. Sim. Então, assim, se você entende o propósito de Deus para a sua existência, você vai entender o propósito de Deus para o casamento, para a vida conjugal. E quais os valores que estão inseridos nesse relacionamento. A primeira coisa que Deus disse para Adão e Eva, e eu falo para os cristãos, né, que conhecem a Bíblia e tal, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, tornando-se ambos uma só carne. Depois, lá no livro de Mateus, novamente Jesus vai repetir isso. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, tornando-se ambos uma só carne. Depois, Paulo vai repetir no livro de Efésios. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher. 3 vezes. Deus fala com Adão e Eva no Éden, Jesus fala com os apóstolos e discípulos no livro de Mateus e Paulo fala para toda a igreja no livro de Efésios. Então, assim, é um princípio, é um fundamento. Casamento com valores está ali. Deixar pai e mãe responsabilidade, unir-se à sua mulher fidelidade, ser uma só carne, unidade. Então, assim, ser responsável na relação conjugal, ser fiel, fidelidade é um valor extraordinário. Fidelidade faz bem para nós. A infidelidade não faz bem para ninguém. E não falo apenas infidelidade com relação a relacionamentos, mas infidelidade em várias coisas. Porque o infiel é aquele que fraudou ou defraudou alguém, fez uma promessa e não cumpriu. Essa é a ideia de fidelidade. Então você defrauda alguém quando você pratica a infidelidade. Então isso não faz bem nem para a gente e nem para quem sofre esta ação.
Então, os princípios cristãos, eles são fundamentais para o casamento, para a vida social, para a nossa existência. Eu já estudei um pouquinho algumas religiões, né, por motivo da teologia, e respeitando todas as religiões, né, mas eu encontrei na fé cristã o padrão de Deus. E eu defendo o padrão de Deus. E que cada um defenda o seu padrão. Cada um seu cada um. Cada um. Então eu vejo dessa maneira, a mensagem que eu daria é: procure fundamentos cristãos na sua vida conjugal. Procure fundamentos cristãos na sua existência. Nós estamos vivendo uma época, uma era, em que a falta de respeito está sendo uma coisa assim, muito comum para as pessoas. Você humilhar o próximo, você desrespeitar o próximo, isso é muito comum. É a ideia de lacrar. Tem que lacrar, né? Porque quem lacra, você gera um like. E um like gera lucro. É um capitalismo absurdo. Lacrar, Absurdo. like, E lucro. lucro, é um absurdo isso. E quem falou isso não fui eu, não. São os estudiosos que estão falando isso. Basta ler as literaturas que estão falando agora sobre as tendências deste mundo que nós estamos vivendo. Então, assim, não importa a consequência, o pragmatismo, não importa o resultado. O que importa é que você lacrou, que você likeou e que você lucrou. O resultado é que importa. Então, um casamento, a vida conjugal e esses valores do mundo, não. Diga não para esses valores. Diga não para tudo isso. E você vai viver melhor, você vai viver bem. Ah, mas está todo mundo fazendo isso. Mas porque está todo mundo fazendo, você acha que... Você não é todo mundo? Você não é todo mundo e não vai dar certo. No final não dá certo. A gente está vivendo esse tempo, um tempo difícil, né? Mas um tempo que a gente pode suportar e superar também. E outra, fazer discípulos. Não é que você está sozinho na multidão, não. Tem um monte de gente que não está gostando do que está acontecendo com este mundo aí. Sim. E o que está acontecendo hoje, graças a Deus, é que as pessoas estão buscando em Deus. Sabe, a gente pensava que com o avanço da tecnologia, as pessoas fossem se desapegar da espiritualidade, né? Porque a tecnologia responde tudo. É o mesmo pensamento do iluminismo. Na época, quando os pensadores achavam que o conhecimento ia emancipar o homem, a tal maneira de se dissociar de Deus. Depois foi o mesmo pensamento da Revolução Industrial. Depois foi o mesmo pensamento da Revolução Tecnológica. Hoje é a Revolução da Informação. Nada. Deus é tudo. E você sem Deus é nada. Então você tem que buscar a Deus os padrões de Deus. E aí nós vamos poder sobreviver e fazer grande diferença para este mundo que nós estamos enfrentando hoje. Né? Então nós temos que resgatar o respeito. Rapidamente aqui. A mulher foi pega em flagrante adultério. A multidão de homens queria apedrejá-la. E gritavam com raiva, apedreja, apedreja, apedreja. E a mulher com medo ali de ser apedrejada pelos homens. E foram perguntar para Jesus: e aí, você manda fazer o quê? Seria a coisa mais natural nos dias de hoje. Jesus dizia: apedreja. Por quê? Ele ia dar um like. É o like. Ele ia concordar. E independentemente da consequência, você não está lá para ver mesmo. Não é assim? Não é virtual? Mas ali era real. Ele olhou aquela multidão, baixou a cabeça e não se deixou influenciar pela multidão, continuou escrevendo lá na terra. E as pessoas continuaram: e aí, você? Não é assim que a multidão está fazendo hoje? A multidão está te pressionando. Renato pregou um dia e falou que esse tempo de Jesus aí era para baixar o ânimo das A pessoas. adrenalina do povo. Mas é exatamente isso, porque na raiva, você perde a capacidade de raciocínio. Na raiva, fisiologicamente, você aumenta o batimento cardíaco. Com isso, o sangue percorre mais rapidamente toda a circulação, dificulta a oxigenação, você não consegue pensar direito. Porque você começa a perder a capacidade de respiração na raiva. Entende? É como se fosse uma corrida, só que você não está correndo. Quando você corre, você aumenta a capacidade alveolar do pulmão. Então você oxigena aquilo ali. Mas quando você está parado, está com raiva, você não consegue aumentar a capacidade alveolar. Então não tira o oxigênio. Então você pensa pouco e reage de forma agressiva. A você tirar sentir aquela coisa dali. Você quer expulsar, você quer eliminar aquilo ali. Então Jesus foi aqui, ó, só acalmando o povo e tal. E aí ele, quando percebeu que acalmou, ele jogou uma frase para o pensamento deles, para eles poderem pensar: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eles pararam. Aí quebrou todo mundo. E o texto diz que eles olharam para dentro. Na raiva eu só olho para fora. Eu só olho para o outro. Eu tenho que eliminar o outro. Mas na calma, no respeito, eu olho para dentro. E ao olhar para dentro, eles disseram assim: peraí, mas o que eu estou fazendo aqui? Que com certeza, o texto não descreve, mas com certeza a multidão não encontrou ela tendo a relação sexual com aquele homem. Alguém viu, chamou mais um e pegou ela. E passou a notícia para a multidão. Não é o que está acontecendo hoje? É verdade. Alguém publica,
fazendo um corte, espalha para todo mundo. Você nem assistiu a entrevista, E já você foi nem feito. viu o que aconteceu e já passou para frente e já emitiu e já se enraiveceu e quer eliminar aquilo ali, quer cancelar aquilo ali. Então Jesus ele parou, olhou e a Bíblia diz que a começar dos mais velhos, começaram a deixar as pedras e foram saindo um a um. Daqui a pouco não tinha mais ninguém. E Tinha as pedras no chão. ele calmamente pergunta, e agora ela também está mais calma, porque o medo estava nela, ela não conseguia raciocinar também. Raiva e medo não deixam a gente raciocinar. A multidão com raiva, a mulher com medo. E ela estava errada. Ela estava errada, ela foi pega em flagrante adultério. Mas isso não justifica um erro maior. Não garante um erro maior. E aí nós temos que tomar cuidado hoje. Porque o seu erro maior não justifica o erro menor. Então assim, a mulher se acalmou, ele se acalmou e perguntou para ela, e aí, cadê os seus acusadores? Ela disse, eles foram embora. Vá e não peques mais. Ele ali foi pior do que uma pedrada. Foi. Porque uma pedrada sangra, machuca, depois cicatriza. Mas na alma, você carrega pro resto da vida. Entende a diferença? Vai, não peques mais. Você entende isso? Você entende? Entende isso? Ninguém esqueceu. Lá na igreja tá a febre. Não, febre lá? Tá a febre lá. Porque é o que Tiago fala. Tiago fala exatamente sobre isso. Ele fala exatamente sobre isso. Olha, irai-vos, mas não pequeis. Sede prontos para ouvir, tardio para falar. Mas quando você fala, é um fogo. É uma espada. É mais perigoso que uma pedra. É mais perigoso que uma facada. Mais perigoso que um tiro. Por quê? Um tiro elimina, uma facada elimina, uma pedrada elimina. Mas na alma, você leva para o resto da vida aquilo ali. Seja para o bem, seja para o mal. Seja para transformar a sua vida, seja para não transformar. Então, assim, a minha fala, concluindo, é que você pode resistir a este mundo. Jesus ensinou a gente, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, vocês vão vencer também. Vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Ele prometeu. Então, assim, busque a Deus, busque a Cristo, e você vai ter um casamento diferente, você vai ter um enfrentamento diferente para as demandas dos dias de hoje. Amém. Maravilhoso. Vontade de ficar aqui o resto do dia. Tá faltando um salgadinho aqui na roda nossa. Vamos chegar daqui a pouquinho. Mas assim, eu não sei, eu acho que eu vou até chamar vocês de novo. Aqui mais para frente, mais lá na frente. Eu acho que tem mais uns assuntos, por exemplo, a gente falar sobre sexualidade, Bom demais. né? Bom Eu demais. acho que dá para a gente repetir esse casal aqui. Dá. Sabedoria. Tá faltando coisa. Não deu tempo, não. A gente precisa terminar, que nosso tempo tá no final, mas, sinceramente, ficou faltando, tá, pastor? Prepare-se, tá? A gente Porque vai volta. ter uma segunda vez, Ele tá? tá voltando, a gente volta. Ele tá voltando, a gente volta. Jesus está voltando, a gente volta também. Gente, então é isso. Nós vamos, infelizmente, ter que encerrar, mas eu preciso falar dos nossos patrocinadores, dos nossos apoiadores, porque sem gente para nos ajudar, a gente não vai a lugar nenhum. Tudo que a gente vai fazer tem um grupo ali de pessoas que acreditam no trabalho para nos auxiliar. Então, eu vou falar da Elasa Engenharia, que é a empresa do meu amor, Elasa. Empresa de engenharia elétrica, pode contratar, vocês vão ficar muito Vou ficar felizes. muito feliz, né, amor? A Local Automóveis, o nosso amigo Dudu Durval, muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu, sabe, seu desprendimento em nos ajudar a manter esse podcast. Obrigada aos nossos apoiadores Arte Sonho, ó, das nossas Caveirinha. Exatamente. A Brincadeiria. Hoje, infelizmente, nós não conseguimos pegar, mas vocês vão receber os brigadeiros maravilhosos gourmet. E ela mesma, dona da Brincadeiria, é a dona dos sabores salgados, mas vocês vão experimentar os salgados maravilhosos que ela faz. Essa mulher. Nossa. É muito bom, é muito bom. Nós tivemos um problema de logística, porque a gente estava viajando, chegamos essa madrugada e não deu para pegar. E eu também quero agradecer demais a doutora Camila Belo, que faz meus procedimentos faciais para mim ficar menos velhinha, e a Activa Clínica, que faz meus procedimentos corporais. Fiz esses dias, estou até um pouco dormente, fiz criolipólise. Então, vocês vão acompanhando o meu Instagram, Aí. tudo que eu tenho feito para me manter melhor, me manter mais bonito que o meu maridão. Amém. Tem que fazer umas coisas também, né? Ela ofereceu, tá? Pode fazer também. Gente, então, nós vamos ficar por aqui com muita alegria. Vou dar os presentes, né, deles.
Gente, tem presente também. Essa é Tem pra você. Esse aqui é presente. presente de Olha. Tânia Santos, que sou eu. Ah, Pode abrir para o Essa que pessoal. vos fala. Pô, Essa aqui vos fala. poxa, Renata. E Rapaz, eu as adorei canecas. esse presente lá do Retiro. Não é, menino? Gente, olha, Foi muito bonito, né? Foi tudo Além muito da sementinha bonito. também que vinha aqui nos cartões. Sim. A minha sogra plantou. É, não é plantou. Olha, amor. Que ela Você planta. viu, né? Olha. Mostre aí. Eu pinto, né? Sou artista plástica. Pode puxar, pastor. Ó, Ó, uma taça bonita para vocês fazerem um brinde em casa, fazer aquele jantar a dois. Gel de fofo. Eu pintei. Vamos fazer um brinde aqui com as nossas canecas. amém. Benção. Nós Vocês vamos são ficando, bens. gente, nós vamos ficando por aqui, né, com dor no coração, porque esse podcast foi muito maravilhoso. Todo mundo olhando para aquela câmera lá, dando um tchauzinho. Fica com Deus. Um beijo. Obrigada. Tchau. Tchau.